É melhor ainda, em nome de Jesus. Depois de uma semana aí de cultos muito abençoados, quarta-feira, uma palavra muito instrutiva e edificante. Sexta-feira nós ficamos aqui, foi um esboço desse tamanho, gente. Quem veio viu? Né, irmão? Esboção assim, mas a gente conseguiu vencer. Quem veio pela primeira vez no culto de sexta-feira não fica, acho que é sempre assim não, tá? Às vezes é mais curtinho, então senão foi gente povo, sexta-feira de noite, né? Em nome de Jesus, mas às vezes é importante a gente, né, dar mais tempo aí para meditação, amém? E hoje estamos aqui para nos sentar na mesa do Senhor, amém? É um domingo muito especial, o segundo domingo do mês é o domingo da nossa Santa Ceia, amém? Então, para a gente preparar para esse momento, amém? A gente fez a busca do Espírito Santo agora no primeiro momento, sempre estamos buscando, né, irmão? É aquela busca forte que nós vamos fazer depois da Santa Ceia, amém? Senão cansa o povo aí, né? Em nome de Jesus, pode não, a gente tem que estar ligadinho depois de receber do corpo e do sangue do Cordeiro, amém? É o remédio, amém, irmão? Quando você, são vários propósitos na Santa Ceia, amém? Eu sempre tenho chamado a atenção. O primeiro deles é a memória, é a gente recordar, na verdade tem que lembrar que isso é todo dia, né? Mas como cerimônia a gente dedica uma vez por mês para a gente recordar do sacrifício de Jesus, amém? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, como tudo que acontece na igreja é sobrenatural, amém? É também uma hora de um renovo, que através da substância do pão e do suco de uva também se transforma no remédio espiritual. Um remédio que começa no corpo, atinge a alma e chega até o espírito, amém? Em nome de Jesus. Então, com fé, nós vamos participar da Santa Ceia hoje. Eu tenho certeza que o milagre vai acontecer na sua vida, amém? Glória, quem crê, diga eu creio. Amém, eu também creio, em nome de Jesus, amém? Então, vamos calibrar nossa fé e receber da instrução do alto, começando com Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Eclesiastes, atenção, equipe, ajude os irmãos e irmãs, porque Eclesiastes é um livro que a gente não costuma frequentar, então talvez alguém tenha dificuldade de achar, mas não é difícil não, está lá nos livros de sapiências e poesias, né, que é composto lá de Jó, Salmos, Provérbios, amém? Eclesiastes vem logo depois de Provérbios, é um livro escrito pelo grande rei Salomão, no auge da sua sabedoria, que a gente sabe que depois ele se desviou no final da vida, misericórdia. Mas quando ele ainda estava ali juntinho de Deus, ele escreveu esse livro, que é um livro, até alguns consideram um livro de filosofia, que fala sobre a existência, né? Um livro forte. Às vezes alguns acham que é meio mal-humorado. Tudo é vento, não, né? Perseguir o vento, tudo é inútil. Aí a pessoa fica meio assim, mas é para a gente mostrar que aqui nesse planeta, meu irmão, tudo é passageiro. Esse que é o tema do Eclesiastes. Ele quer mostrar que as coisas excelsas são o que importam, amém? E a gente tem que estar sempre ligadinho em Deus, amém? O que está aqui passa, mas o que está lá com Deus é eterno, amém? Então, Eclesiastes 7:10, capítulo 7, verso 10. Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Pode ir com calma, amém? A gente sabe que esse é mais difícil de achar. É logo depois de Provérbios. Amém? Olha todo mundo, rapidinho. Ô, glória. Eita, ficou todo mundo. Cada vez não. Irmã Maria, rapidinho, já chega lá, né? Ei, mano. Vamos lá. Atenção, igreja, a palavra de Deus. E agora vai ser falado. Você começa a receber no ouvido e leva para o coração, amém? Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto se perguntarias, amém? O que é essa passagem simples, porém profunda, singela nos termos, mas profunda no significado, quero nos dizer nessa manhã, meu irmão, minha irmã? Olha para mim. Não viva no passado. O passado passou. Amém? Nunca digas por que o tempo passado foi tão melhor do que o meu presente. Meu irmão, cuidado. As palavras têm poder.
As palavras podem abençoar ou amaldiçoar. O que você diz com a boca é aquilo que você crê no coração. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Crê no coração e fala com a boca. Então cuidado, meu irmão. Cuidado com o saudosismo. Esse é o recado dessa manhã. O saudosismo, ele carrega dois aspectos negativos. O primeiro deles é a inutilidade. Será que vale a pena eu ficar remoendo o passado? Aqui eu não estou falando do passado ruim não, tá, irmão? Estou falando daquele passado saudosista, porque é isso que é a intenção dessa palavra, né? Que os dias anteriores foram melhores do que esse, não é isso? Então não está falando das mágoas do passado, isso é recado para um outro culto também. Não está falando aqui das coisas que de alguma maneira afetaram a nossa vida e que às vezes também nós temos que remover, amém? Também, igualzinho, tem que tirar, amém? Senão aquilo vai ficar te consumindo, não vai valer nada, é um veneno. Mas aqui eu quero me concentrar principalmente naquele passado de coisas boas que se viveu, ou prazerosas, ou aparentemente melhores, amém? E que às vezes esteriliza a pessoa. A pessoa fica lembrando e acaba até se esquecendo de ter uma vida presente e uma futura. Meu irmão, se essa palavra não é para você, aprenda dela, porque algum dia você vai precisar falar isso com alguém. Larga o passado. O passado passou. Existe um plano de Deus que é o da eternidade. Quando a gente chegar lá, não vai ter mais passado, presente e futuro. Mas enquanto estamos nesse planeta, a gente vive sob o controle do tempo. O tempo é uma coisa misteriosa, né, meu irmão? Já dizia Santo Agostinho, um filósofo, Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, porque ele é santo católico, né? De acordo com os católicos, ele foi canonizado, que ele dizia: o tempo, olha só, irmão Maria, que profunda essa frase. O tempo é uma coisa misteriosa. Quando não me perguntam o que é, eu sei o que é. Mas se me perguntam o que é tempo, eu não consigo conceituar. Para pensar, não é bem isso? É um negócio que a gente vive, mas a gente não consegue explicar. Explica tempo, para pensar. Vou dar um conceito de tempo. A gente não consegue. É um mistério. Porque o tempo é a fronteira entre o nosso mundo e o mundo onde Deus habita. Tá vendo? Isso é um mistério. Então, meu irmão, enquanto a gente viver aqui, nós estamos sob o jugo do tempo. Os minutos vão passar, as horas vão passar, os dias vão passar, os meses vão passar, os anos vão passar. E não há o que você possa fazer contra isso. Nesse caso, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus está dizendo essa manhã: deixa o passado passar. Deixa o passado passar. Ele não vai voltar. Concentre-se naquilo que está acontecendo e no que há de vir. Amém? Porque primeiramente, ficar fixo no passado é inútil. Inútil. O que significa a palavra inútil? Sem utilidade. Não vai acrescentar nada. Pastor, isso significa que eu não posso ali ter boas memórias? Claro que sim. Mas vai por mim, meu irmão, é o Espírito que fala em igreja. Se você ficar mais de 2 minutos pensando no passado, muda a frequência. Já deixou de ser uma boa recordação e passou a ser um problema. Mesmo porque o passado, ele também carrega uma segunda dimensão. E essa é que a gente deve vigiar mais ainda. O passado, o saudosismo que nos consome, isso é maligno. Principalmente se tratar de um passado anterior à conversão. Amém? Aqui entre nós, meus irmãos, eu não conheço esses detalhes da vida de todo mundo, né? Mas eu creio que aqui entre nós tem aquelas pessoas que cresceram no Evangelho desde pequenininho e que praticamente não tem uma experiência fora da presença de Deus. Glórias ao Senhor por essa trajetória, amém? E eu oro para que os nossos jovens e as nossas crianças vivam esse caminho. Meu irmão, posso dizer por mim, eu sei que quando eu falo, vocês também se identificam. Quantas cicatrizes que eu carrego na minha vida, pelos anos que eu andei fora da palavra. E eu tenho certeza que isso é a realidade, meus irmãos. Quanto sofrimento teria me sido poupado se eu tivesse conhecido Jesus antes, né? Então, como a
a gente ama as nossas crianças, os nossos jovens, é que a gente ali milita para eles permanecerem na palavra de Deus, para chegar ali, né, numa idade mais avançada e ter poucas, quem sabe até, né, algumas sempre vai ter, né, mas ali umas 2 ou 3 cicatrizes só, né, meu irmão? Alguma vai ter. Jesus falou, não tereis aflições, não tem jeito, né, mas tem de bom ânimo, ele já venceu o problema, amém? Com certeza dentro da igreja a cicatriz será muito, digo na proporção dos milhares menor, amém? Mas voltando à palavra, meu irmão, minha irmã, cuidado com o saudosismo anterior à conversão. Porque se de um lado tem aquelas pessoas que cresceram no Evangelho, muitos de nós também tiveram uma vida antes do Evangelho. E às vezes esse passado anterior ao Evangelho, ele volta na nossa mente. E ele volta, meu irmão, minha irmã, atenção, ele volta todo retrabalhado, todo esculpido, todo, sabe assim, parece até que foi polido para brilhar. E aí você lembra de coisas, né, coisas às vezes prazerosas, coisas divertidas, risos, agrados, prazeres, e às vezes te dá aquela coisa, e olha aí que entra um maligno, que te dá saudade daquela vida. Cuidado, meu irmão, isso é ação do diabo, porque ele pega essa memória, lapida, ilustra e tenta te vender sem aquelas aparas, sem aquela perspectiva das coisas ruins que também estavam ali no entorno. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? O diabo trabalha a memória de maneira a tirar tudo que era ruim, tudo que era sofrimento, tudo que era angústia, tudo que era tribulação, para você só lembrar da parte boa, prazerosa daquela época. E assim você será traído para um passado que já devia ter ficado debaixo da água do batismo. Está claro, meu irmão, minha irmã? Acho que está claro, não está? O Espírito está falando com clareza? Cuidado com esse passado. Existe um passado inútil, que é o do saudosismo. Como era bom aquele tempo. E existe um outro saudosismo que é maligno, que é a saudade do tempo da perdição. E aqui eu quero chamar o irmão e a irmã para abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios e através dela a todos nós. Capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quando vocês acham, às vezes acontece, né? A pessoa está ali deitada, no ócio, né? Aí vem aquela memória, aquela festa, aquela paixão idiota da adolescência, aquele evento, aquelas músicas, aqueles amigos, aquele ambiente, o gosto daquela bebida, talvez os efeitos daquela droga. E aí a pessoa fala: nossa, como foi divertido, gente. Olha o diabo trabalhando. Olha o diabo trabalhando. Meu irmão, nós temos que vigiar toda hora, o tempo todo. Não vamos nos esquecer que foi por ócio que Davi se desviou, né, irmã? Estava lá caminhando, passeando, a guerra rolando, ele ao invés de estar lá com o soldado dele lá, né, administrando a guerra, resolveu ficar no palácio, né? Foi lá o ócio, aí viu o Batseba, e todo mundo sabe o que aconteceu daí para frente. Cuidado com o ócio, né? E é nesse momento do ócio que às vezes vem esses pensamentos inúteis e malignos. Então vamos escutar aqui o apóstolo Paulo, Espírito Santo através do apóstolo Paulo falando a todos nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. A gente já fala tanto ali que está até grifado aqui na minha Bíblia, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas
coisas velhas do passado já passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, meu irmão, minha irmã, isso aqui tem que ser uma palavra decorada. Eu sempre falo isso, tem versículo que a gente tem que decorar. Ah, pastor, você está falando para a gente ficar decorando, para fazer vãs rezas? Não estou falando isso. Estou falando que tem versículo que a gente tem que toda hora voltar nele, de memória, não precisa nem consultar a Bíblia, amém? Esse é Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo, olha a palavra, tudo se fez novo. Nós temos que ser essa nova criatura. Se nós somos de fato novas criaturas, é como se o passado, esse passado maligno aí, não existisse. Ele simplesmente não existiu. Não há que retornar a ele. Oh, meu irmão, cuidado. Um abismo chama outro abismo. O diabo vai trabalhar a tua memória para você só lembrar da parte boa, para você não lembrar da parte ruim. Mas se você evocar esse passado, ele vem com um pacote completo. Vem a parte prazerosa? Possivelmente. Mas vai vir um caminhão de desgraça junto. Então, meu irmão, não pede, não confessa o retorno ao passado. Não consome esse passado mais. Apaga. Apaga. Teve um tempo atrás que eu fiz uma série aqui com os irmãos, vocês vão lembrar, sobre os filmes e a Bíblia, amém? Vocês estão lembrados disso? Foi uma série de três cultos de estudo bíblico. Na ocasião, acho que foi o segundo, se não me falha a memória, eu trouxe uma imagem de um filme do apóstolo Paulo, que mostra o apóstolo Paulo. Na ocasião, o filme mostrava o apóstolo Paulo, ele remoendo, sabe, ali o passado, quando ele era perseguidor da igreja, com remorso. E o tema do culto era cuidado com os filmes, que às vezes o filme ele passa uma mensagem que contradiz a Bíblia, amém? Eu trouxe inclusive essa passagem para dizer, Paulo não sentia remorso. A Bíblia não dá nenhum testemunho que Paulo tenha tido remorso, que Paulo estava sendo azucrinado pelas memórias em que ele tirava até crianças e mulheres de dentro da igreja e açoitava e às vezes até matava. Lembra que a palavra de Deus fala, ele estava na presença do assassinato do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Ele estava lá, mas em nenhum lugar da Bíblia diz que Paulo voltava essa memória e ficava remoendo aquilo, com remorso daquilo. Sabe por quê? Porque o Espírito dele ensinou para ele que o passado passou. Quando você se converte, tudo se faz novo, e aquela criatura desapareceu. Amém? Então você não traz o remorso com você. Você não traz o remorso com você. Você não traz o remorso. Vou repetir: você não traz o remorso com você. Amém? Se você fica pensando numa coisa que você fez no passado, que você se sente indigno, aprenda. Isso é coisa do diabo. Amém? Só que a pregação de hoje não é memória ruim não, tá? É memória boa. Mas por que eu estou aqui evocando a memória ruim? Porque do mesmo jeito que se aplica ao remorso, se aplica aquele pensamento fútil do prazer. É a mesma regra. Do mesmo jeito que eu quero compreender que a palavra de Deus diz que ainda que meu coração me condene, Deus é maior do que o meu coração, e Ele me perdoa e me ensina a me perdoar. Do mesmo jeito eu estou te dizendo, meu irmão, é o Espírito que fala para você: arranca essa memória aparentemente prazerosa da tua vida, não cultiva ela, não retorna ela, não evoca ela. Amém? Amém, igreja? Amém. Porque às vezes a gente tem essas coisas, na hora que vem a doença, né, irmã Jaqueline? Vem a doença, a gente repreende. Repreendi em nome de Jesus. A pergunta que o Espírito faz à igreja: quando vem um pensamento de pecado, a ênfase na repreensão é tão forte assim? Mas tem que ser. Quando vem aquela ira, quando vem aquele mal-estar, aquela raiva que te faz querer, sabe, jogar fogo pela boca, você repreende com a mesma ênfase como você repreende a febre do seu filho? Essa é a pergunta.
E é assim que a gente deve agir. Do mesmo jeito que a gente repreende o mal que aconteceu no passado, a gente também repreende esse prazer que a gente acha que tinha. Está claro, meu irmão? Está claro, minha irmã? Deixa o passado passar. Deixa o passado ficar para trás. Viva o aqui e o para frente. E é isso que a palavra também nos ensina. Vamos para Isaías 43, 18. Você está no Novo Testamento, não é? Volta para o Antigo. Agora nós vamos para os profetas. Profeta Isaías, capítulo 43, verso 18. Isaías, fica depois dos livros sapienciais, um pouquinho para frente de Eclesiastes, que a gente consultou no início do culto. 43, 18. Bem? 43, verso 18. Isaías é o primeiro livro de profecia, da parte da Bíblia chamada Profetas. Capítulo 43, verso 18. Amém? Glória a Deus. Vamos comigo? Atenção, igreja. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, até aqui concordamos com tudo que foi falado, amém? Deixa o passado no passado. Mas olha como é que o profeta completa. 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Atenção, igreja. Atenção. Quando a sua atenção se volta para o passado, você não consegue enxergar a luz de Deus no seu presente. Amém? Vou repetir. Quando a sua atenção está voltada para o passado, você não consegue enxergar a luz de Deus no seu presente. Amém? Então você vai ficar olhando para o passado, que é inútil e maligno, ou você vai viver um maravilhoso presente que Deus reservou para você? Oh, meu irmão, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus tem uma coisa excelente para a sua vida. Se você ainda não está vivendo, creia, você está sendo preparado. Amém? Então não dispersa a sua atenção, não tira o seu foco, não coloca a sua energia naquilo que é inútil ou maligno. Foca naquilo que Deus tem preparado para você hoje, pois Ele é que vai abrir o teu amanhã. Amém, igreja? Nós temos que estar com a cabeça onde nós precisamos estar. Recentemente, hein, irmã Lúcia? Recentemente nós tivemos uma série aqui de pregação também uma série de pregações sobre a armadura de Deus. E na ocasião, quando nós falamos do elmo ou capacete da salvação, eu trouxe essa imagem. O capacete serve para proteger olhos e ouvidos do soldado. Vem também para ajudar o soldado a manter o foco, amém? Olhar o seu objetivo. Visto o elmo da salvação. Olha a palavra que Deus reservou para chamar o capacete, hein? Salvação. Que é para o teu olho não sair do ponto que você precisa se concentrar, que é a salvação. Amém? Que para nós da Igreja de Reconciliação em Cristo não é algo do porvir. A salvação é algo que a gente vive hoje. Amém? Que vai se somando num caminho de prosperidade, na subida da escada de Jacó, que nos tira desse mundo de trevas e nos leva à glória da luz. Cada dia subindo um degrau, nós já estamos no reino de Deus, amém? Então a gente tem que viver o reino de Deus. Então eu não vou lembrar quando eu estava nas trevas, eu não vou cultivar a época antiga que é inútil e que pode deturpar minha fé e o meu foco. Eu vou viver o meu momento com Deus, amém?
E se eu ainda não vi toda a bênção acontecer, eu creio que Deus está me preparando para um caminho mais excelente. Ela vai chegar, mas não é olhando para o passado que isso vai acontecer. Está claro, Santa Igreja? Então vamos avançar mais um pouquinho, voltando lá para o Novo Testamento, Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Novo Testamento. Passou Gálatas, chegou em Filipenses, capítulo 3, verso 13. Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, uma das cartas do cárcere. Paulo estava preso quando escreveu Efésios, Filipenses e Colossenses. Filipenses é também a carta, toca no meu coração, pelo menos uma carta de alegria, uma carta para cima, alto astral, né, irmão? Bacana. Cada carta tem lá o seu jeito, né? É o Espírito que fala com sotaque humano. Prepara a gente em cada etapa da vida para uma missão. Filipenses, capítulo 3, verso 13, nós vamos avançar para 14. Amém? Então vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está claro, meu irmão, minha irmã? Paulo está dizendo, eu fico ali preso no passado. É isso que ele está falando? Não, eu largo o passado. Foco na salvação, foco em Jesus, na palavra, foco no caminho mais excelente e sigo. Vou para frente, vou ao encontro do alvo. Amém? Paulo está nos ensinando. Paulo está nos ensinando algo que inclusive tem que praticar na vida dele. Porque às vezes os nossos passados têm mais coisas prazerosas que vêm à nossa memória do que às vezes, aquelas coisas que pesam os ombros. Mas Paulo, meu irmão, ele era um perseguidor de cristão antes de ser convertido. Se Paulo não aplicasse essa palavra, eu fico imaginando como ele seria o pregador que ele se tornou. Oh, meu irmão, eu tenho absoluta certeza que Paulo levava muito a sério essa palavra. Eis que tudo se fez novo. Nós temos que estar com o coração limpo, com o coração vazio do pecado, para Deus preencher da maravilhosa luz que só Ele pode nos dar. Amém? Então eu esqueço, Paulo diz, eu esqueço as coisas do passado. Sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo está falando isso naquela época para nos dizer nessa manhã: eu deixo as coisas para trás que ficaram no passado e eu fito a minha mente e o meu olho no alvo e sigo em frente para encontrar Deus, Cristo e aquela maravilhosa providência que Ele tem para a minha vida. Amém, igreja? Então, para terminar, você não precisa ir para ela não, que é uma palavra muito pequenininha. Amém? Só presta atenção aqui. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 23. Não precisa achar não, vou ler bem devagarinho. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Faça nova cada manhã e viva a fidelidade de Deus em nome de Jesus. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias